Fala aí galera, beleza? Trazendo aqui para vocês mais um vídeo no canal, dessa vez a parte 2, né? Analisando nome a nome da seleção brasileira, os 26 convocados. A primeira parte já está disponível aqui no canal, tá pessoal? Saiu na quarta-feira e hoje a gente faz a continuação aí dos convocados da seleção brasileira. Hoje analisando do meio e do ataque os jogadores que foram convocados aí pelo Carlo Ancelotti, apresentando um pouquinho melhor cada nome para o público que não tem grande conhecimento de alguns desses jogadores ou todos, né? Então vamos lá, a gente começa aqui pelo Casemiro no meio de campo. Hoje vai ter um pouquinho mais de jogadores, hoje tem 14, tá pessoal? Na parte do meio de campo e do ataque, porque o Carlo Ancelotti levou 9 atacantes, então é um número bem grande aí, né, do meio para frente. Vamos analisando aí, vamos passar um pouquinho mais rápido então hoje, beleza pessoal? O Casemiro, ele é um cara que já tem bastante experiência na seleção brasileira, né? Ele é um cara que tem 84 jogos, tem vários desses jogos como capitão. Ele é um cara muito importante aí também atualmente no Manchester United e ele é made in Cotia. Ele começa no São Paulo e vai para o Real Madrid. Ainda muito jovem, ele vai para o Real Madrid, um pouco questionado até no São Paulo, e vai para o Real Madrid bem cedo aí na carreira, ainda em 2013. Se eu não me engano, ele ainda tinha 18 anos. Vamos ver aqui em 2013. Ele é de 92. Então, a matemática falha um pouquinho agora, mas ele já tinha 21. Perdão aí, rapaziada, o erro. Mas ele ainda vai bem jovem para o Real Madrid. Joga no Porto por uma temporada de empréstimo. E depois volta para o Real Madrid, onde faz uma história fantástica aí no Real Madrid. Um período de muitas conquistas, conquistou 5 Champions Leagues por lá, ao lado do Cristiano Ronaldo, do Modric, Courtois, até mesmo com o Casillas, se não me engano, ele conquista também. Então, um cara muito longevo, um cara que tem muita experiência aí no campeonato espanhol e na Champions League também. E agora ele está no Manchester United, como eu falei, né? Um cara que está 2 temporadas lá, vai sair ao final da temporada, mas é um cara de muita importância, muito líder ainda, e ele cumpre esse mesmo papel com o Carlo Ancelotti, com quem ele trabalhou no Real Madrid, né? Vale lembrar que o Ancelotti resgata ele na seleção brasileira e não vinha mais sendo convocado, se entendia que tinha acabado o ciclo dele pela seleção brasileira, já com 34 anos, mas o Ancelotti chama ele de volta e ele acaba tendo esse espaço e essa importância que a gente sabe que ele tem na seleção brasileira, graças ao Ancelotti, com quem ele já tinha trabalhado anteriormente. Ao lado dele, o titular deve ser o Bruno Guimarães, né? Se a gente não tiver nenhuma grande surpresa, né? Bruno Guimarães titular ao longo de todo o ciclo. Já tem 28 anos, é um cara experiente, um cara consolidado na Europa, joga no Newcastle, não é um time de grande escalão na Europa, mas ele é bem avaliado no mercado, ele é um cara que joga muito bem, é um cara muito técnico, é um cara que faz aquela transição da defesa para o ataque muito bem, tem uma pegada na marcação muito forte. E o Bruno Guimarães, que é revelado pelo Fernando Diniz lá no Grêmio Audax. Tá? Aqui no Campeonato Paulista, ele começa a se destacar no Audax em 2017, quando ele já tinha 19 anos. Isso, 19 anos por aí, 19 para 20 anos. Ele vai para o Atlético Paranaense, ainda bem jovem, né? Onde consegue se destacar bastante também. Tem 3 temporadas ali quase de muito alto nível. Quando ele vai para o Lyon, onde ele passa também 2 anos, até que é transferido para o Newcastle. No Lyon também um cara bem do inquestionável, assim, um cara que domina o meio de campo. Chegou a valer 85 milhões quando estava valendo quando estava com entre 25 e 26 anos, e acabou perdendo um pouquinho de valor por conta da idade, que é natural aí, um cara que está chegando no seu auge, a tendência é que ele vá começando a perder valor na carreira, já que ele é um cara que é meio campista, né? Um cara que exige muito da parte física, então a tendência é que o valor dele caia ao longo dos próximos anos. Eu não analisei aqui no Casemiro os números, porque ele é um primeiro volante, eu acho que não é tão interessante assim de se analisar, mas o Guimarães aqui, titular absoluto no Newcastle, que jogou a Champions League nessa temporada, né? Acabou perdendo os jogos eliminatórios aqui do Newcastle, onde o
O Newcastle tomou 7-2 do Barcelona, mas ele não estava presente. Mas quando presente, capitão já do Newcastle, um cara de uma liderança muito importante nesse Newcastle, um time bastante jovem, onde ele tem esse destaque também, exerce essa liderança. Até o Casemiro mesmo falou numa entrevista recente que ele enxerga o Bruno Guimarães como sendo esse cara para ir levando a seleção brasileira por esse caminho, sendo um líder nesse próximo ciclo, nesses próximos ciclos, né, 1 ou 2 ciclos que o Bruno Guimarães for estar presente na seleção brasileira, um cara que é bastante líder, muito importante também. Fabinho, pessoal. Fabinho é um cara que estava mais afastado da seleção brasileira. O Casemiro fala dele sendo um reserva importante ali na visão dele. O Ancelotti leva ele e desde então não saiu mais da seleção. Ele é um cara que é titular lá no Al Ittihad atualmente, mas é um cara que a gente não vem acompanhando muito fora da seleção brasileira, né? Porque ele foi pro Al Ittihad tem 3 anos. Então é um cara que saiu dos holofotes, né, nesses últimos tempos, já mais veterano. O Liverpool não contava mais com ele, fez algumas reformulações no elenco e conseguiu uma boa venda ali para o Etihad. O Fabinho, que é cria do Fluminense, sai ainda bastante jovem em 2012, né, verdade, vai para o Rio Ave, mas fez base ali no Fluminense. Passa pelo Real Madrid, Castilha, acho que ele não tem partidas pelo Real Madrid, pelo time profissional do Real Madrid, volta para o Rio Ave e é emprestado novamente para o Mônaco, onde ele é adquirido em definitivo. E no Mônaco, nessa época, no começo da carreira, ele era lateral direito e é no Mônaco onde ele começa a se estabelecer como primeiro volante. Vai muito bem, é contratado no Liverpool como primeiro volante já em 2018 e é onde ele começa a ter espaço na seleção brasileira com esse período em que ele vai se adaptando para jogar como volante. E é chamado na seleção brasileira pelas primeiras vezes para jogar de lateral direito, mas hoje já não se tem mais essa possibilidade. Tem 31 jogos apenas na seleção brasileira, que acabou sendo preterido aí pelo Casemiro, que é um monstro. Não vou dar uma olhadinha aqui no desempenho dele não, porque eu acho que não interessa tanto aqui os números, é um primeiro volante, reserva ali natural do Casemiro. Danilo Santos, pessoal, Danilo do Botafogo, meio campista, está muito bem valorizado no mercado, apenas 25 anos, tem muito a evoluir ainda, é um cara que tem feito uma temporada muito boa no Botafogo, ele que é cria do Palmeiras, pessoal. Ele começa na base do Palmeiras, vai subindo ali de categoria, até que chega no time profissional em 2020. E ali em 2020 ele não é titular a princípio, né? Aquele time que tinha o Gabriel Menino, o Patrick Paula também da base do Palmeiras. E ele vai começando a ganhar espaço conforme esses jogadores vão perdendo desempenho e vão saindo do Palmeiras. O Danilo começa a jogar, começa a ter minutagem e acaba sendo uma peça imprescindível do Palmeiras até que ele é vendido para o Nottingham Forest aí em 2023. Então ele tem 3 anos aí que ele saiu para a Europa, um pouquinho mais de 3 anos. E ele volta pro futebol brasileiro, que o Botafogo compra ele por 23 milhões. Por um pequeno período de tempo, ele foi a transferência mais cara da história do futebol brasileiro, tá? E acabou sendo batido depois pelo Gerson e depois pelo Paquetá, mas é uma temporada de muitas negociações caras aqui no futebol brasileiro. Enfim, ele começa a jogar muito bem no Botafogo, principalmente agora, do final do ano para cá, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no desempenho, que eu acho que é já mais interessante analisar o Danilo, que ele tem jogado não como um primeiro, às vezes nem como um segundo volante, tem jogado até mais avançado e tem produzido números muito bons, principalmente aqui na Série A. 10 gols e 3 assistências nesse ano de 2023, em que ele jogou 24 jogos. Ele não tem tantos jogos como nomes que a gente analisou anteriormente, né? Que jogam no Flamengo, mas é porque ele teve um pequeno período de lesão, tá? Como a gente pode ver, e ele perde alguns jogos aqui no Campeonato Brasileiro por conta de convocação para amistosos aí nesse ano, em que ele se destaca nesses amistosos aqui contra a França e contra a Croácia, e principalmente contra a Croácia ele joga muito bem, para mim o melhor jogador da seleção nesse jogo. Depois entra bem novamente contra a França, onde ele consegue cravar a sua vaga na seleção brasileira.
por isso um pouquinho menos de jogos, e alguns outros jogos em que ele acaba sendo poupado, jogos menos importantes, beleza, pessoal? Avançando aqui, a gente tem o Paquetá para fechar o meio de campo. Depois a gente vai falar um pouquinho do Neymar. O Neymar foi convocado como atacante, tá? Para fechar então aqui os convocados como meias, a gente tem o Paquetá. O Paquetá, que voltou recentemente para o Flamengo, ele é revelado nas categorias de base do Flamengo. É um cara que já tem muita experiência na seleção brasileira, são 61 jogos. Ele que começa a ganhar espaço na seleção brasileira a partir do segundo ciclo, né, do ciclo completo que o Tite faz entre 2018 e 2022 para a Copa de 22, e onde ele começa a ganhar bastante espaço e acaba sendo peça importantíssima, muitas vezes titular com o Tite. Na Copa do Mundo também foi titular na maioria dos jogos. Teve boas partidas o Paquetá na Copa de 22. E no Flamengo ele vai muito bem, começa a se destacar ali entre 2017 e 2018, anos em que o Flamengo não estava tão bem assim, e quando ele começa a encaixar e começa a ganhar um protagonismo grande ali no Flamengo, ele é vendido bem caro para o Milan, é vendido por 38 milhões de euros. Eu falei aqui da transferência, né, do Danilo, deixa eu voltar aqui, né, que foi 23 milhões, só para a gente passar a informação completa, né, não passar a informação errada. Ele foi comprado por 23 milhões de euros. Ele foi a transferência mais cara da história de um time brasileiro, uma contratação de um time brasileiro. De vendas, a gente tem vendas muito mais caras, né, de jogadores que saem aqui do solo brasileiro para jogar na Europa. Enfim, o Paquetá é um desses mesmo, que foi vendido por 38 milhões ali em 2019. No Flamengo, no Milan em si, ele acaba tendo uma adaptação um pouco complicada, não consegue ter uma sequência muito boa. O Milan passou por um período de uma instabilidade muito grande nesses últimos anos, nessas últimas 2 décadas, né? Um período de baixa no futebol italiano como um todo, e o Milan não escapou disso. Aí ele consegue uma transferência para o Lyon, onde ele já perde bastante valor, né? O Milan pagou 38 milhões nele e vende por 15 milhões a menos. Então o Paquetá chega meio questionado ali no Lyon, pouco antes da Copa do Mundo. Mas ele consegue se adaptar muito bem no Lyon e foi um jogador crucial e volta a se valorizar, é vendido por 42, quase 43 milhões de euros para o West Ham da Inglaterra, pouco antes da Copa do Mundo. Isso gerou até um questionamento na época se ele iria para a Copa, se ele seria titular, se foi um movimento correto, mas acabou se comprovando o movimento correto, não afetou o desempenho do Paquetá na Copa do Mundo, e agora ele voltou para o Flamengo. Vamos dar uma olhadinha aí como é que ele está no Flamengo. O Paquetá, ele é um jogador de bastante intensidade, um cara que entrega bastante, tanto na defesa quanto no ataque. Mesmo que ele já tenha 28 anos, também já é um jogador que está no seu auge, não é um garoto, mas é um cara que se dedica bastante pelo time. E hoje no Flamengo ele é um cara imprescindível, que está constando alguns jogos ainda pelo West Ham, tá? Mas vamos contar aqui esses jogos apenas pelo Flamengo. Pelo Flamengo, não vou conseguir marcar aqui, pessoal, mas ele tem 12 mais 5 mais 4 mais 2. Então ele tem 23, 24 jogos ali pelo Flamengo esse ano. É um número baixo também, né? Como eu falei com o Danilo, falo aqui também que o Paquetá, ele passou por uma adaptação um pouquinho complicada nesse começo de ano, mas assim que se adaptou, começou a fazer bons números aqui no Flamengo. 3 gols no Campeonato Brasileiro, 3 gols no Campeonato Carioca e 2 na Libertadores. Ele é um cara que não passou por problemas físicos graves, teve uma pequena lesão aqui na coxa, que afastou ele por em torno de 2 semanas a um mês no Flamengo, mas não é uma condição física que atrapalhou ele de voltar para a Copa do Mundo, né? Ele volta a comparecer na seleção ainda pelo West Ham com o Carlo Ancelotti. No ano passado, quando a seleção fez os amistosos contra Japão e Coreia do Sul, ele vai muito bem no jogo contra o Japão. Eu achei que ele voltaria a ter a sequência depois daquilo, mas sumiu um pouco, voltou para o Flamengo, voltou a produzir bem, o Ancelotti chamou ele para a Copa. Tá? E agora abrindo o ataque. No ataque a gente tem o Vini Júnior e o Rafinha aqui, né, como os principais expoentes da seleção brasileira hoje, né, em questão de referências aí da seleção, onde a gente espera mais. O Vini ainda é bastante jovem, 25 anos,
É um cara que é muito driblador, é muito do jogo um contra um, muito da associação também com seus companheiros. Mas na seleção a gente sabe que o desempenho dele não é tão legal. Ele começou a ser relacionado também, assim como o Paquetá, para o ciclo de 2022 e ele acaba tomando a titularidade de fato em 2022, tá? Antes ele não era titular não, ele entra como titular na Copa, começa a ganhar seu espaço ali e depois disso não saiu mais do time titular. Apesar de números ruins, 8 gols apenas com a camisa da seleção brasileira aí para o Vini Júnior. O Vini Júnior, que é da categoria de base do Flamengo, e ele sim é vendido para o Flamengo antes mesmo, para o Real Madrid, antes de completar 18 anos. Então ele sobe para o time principal, já vendido para o Real Madrid, começa a fazer números muito bons ali, junto com o Paquetá. E uma época em que o Flamengo não estava tão bem, e é uma venda muito boa para o Flamengo na época, aqui, de 45 milhões. E o Paquetá e o Vini foram jogadores muito importantes para esse Flamengo, mesmo ainda jovens. E o Vini ele tem uma adaptação complicada no começo do Real Madrid, tá? Ele começa no Real Madrid Castilha ali, faz alguns jogos no Real Madrid Castilha. Tem um pouquinho de problema de adaptação com o futebol europeu, mas virou titular e não saiu mais. Esse ano fez uma boa temporada pelo Real Madrid, 53 jogos, 22 gols e 14 assistências. Então são 36 participações em gols. E ele tem jogado mais aqui como segundo atacante, centroavante. Beleza, pessoal? Ele tem jogado mais centralizado com o Xabi Alonso, né? O Xabi Alonso que já foi embora do Real Madrid, mas com o Ancelotti também ele tem jogado mais centralizado na seleção brasileira. Ele tem entendido que mais próximo do gol ele pode ajudar mais o time. Às vezes em buscar jogo na ponta, às vezes em buscar jogo um pouquinho mais atrás, mas o negócio dele é partir um pouco, não tanto da ponta esquerda para dentro, mas ali da entrada da área ali pela esquerda para dentro, para tentar fazer associações e buscar o gol, buscar assistências a partir dali. Não tem funcionado muito bem ainda na seleção, mas vamos ver como é que vai ser essa adaptação com o Ancelotti para a Copa, né? Como eu falei, ele é um cara de muito drible, muita associação com os companheiros, não tem entregado tanto na parte física, na parte de marcação, então ele tem ficado ali mais centralizado mesmo para marcar os zagueiros, fazer uma pressão na saída de bola, e ele tem ajudado um pouco mais dessa maneira, né? Apesar de não ter conseguido trazer tanto números bons assim. Seguindo então, pessoal, vamos falar um pouquinho do Rafinha agora, outro jogador que é muito importante na seleção brasileira. O Rafinha que não teve tanto tempo de trabalho assim como o Ancelotti, mas o Rafinha é um cara que é muito matador. É um cara que também sabe criar muito bem as jogadas, é um cara que também associa bem com os companheiros. E ele tem números melhores na seleção brasileira, são 37 jogos e 11 gols. Ele tem menos tempo de seleção brasileira, pois ele começa a ser convocado em 2021, pouco antes do início da Copa, e é onde ele rouba ali a vaga de titular, basicamente, fura a fila e entra titular na Copa do Mundo. Né? Quando ele tem essa ascensão aqui do Barça para o Leeds, do Leeds para o Barça principalmente. Ele é um cara que começa no Avaí, da base do Avaí, vai jogar no futebol português, Vitória Guimarães, aí no Sport, um grande time de Portugal, e o Rennes, e depois vai para o Leeds. Então ele tem um começo de carreira menos badalado que a maioria que passou por aqui, por clubes mais periféricos ali na Europa, mas a partir do momento que ele vai ganhando espaço na seleção brasileira, ele vai ganhando protagonismo também no Leeds, um jogador muito bom, muito intenso, começou a fazer muito gol, muita assistência. O Barcelona comprou ele por 58 milhões de euros, quase 60 milhões, e ele conseguiu ainda subir de valor depois disso, mesmo já no seu auge ali, né, na carreira. Chegou a valer 90 milhões no começo da temporada passada. Mas por conta da idade natural, caiu um pouco desse valor, passou por lesão também. A gente vai dar uma olhadinha agora nos números dele nessa temporada. O Rafinha teve lesão no começo do ano. Tá? No começo do ano não, no começo da temporada, passou por lesão
por lesão ali na coxa, uma lesão chata ali que tirou ele dos amistosos da seleção, tirou ele por bastante jogos aqui também no Barcelona. Mas nesse final de temporada voltou bem ali no Real Madrid, no Barcelona, desculpa pessoal. Ele foi afastado desses 2 jogos aqui mais para ser poupado, porque o Barcelona estava com o campeonato basicamente ganho já, ali no final, onde tinha uma distância muito grande para o Real Madrid. Mas na Champions League ele não participa da eliminação contra o Atlético por conta dessa lesão. E ele tem jogado mais como ponta esquerda. Mas foi uma lesão que não atrapalhou tanto, né, pelo menos. Então ele tem jogado mais como ponta esquerda no Barcelona por conta da presença do Lamine Yamal, que é um fenômeno atualmente lá no Barcelona. Tem apenas 19 anos, vai jogar sua primeira Copa do Mundo agora. E acabou empurrando o Rafinha ali para a ponta esquerda, mas onde ele tem desempenhado muito bem também. Então, vamos ver como é que o Ancelotti vai fazer. Ele pode usar o Rafinha pela esquerda, mas pode usar pela direita, pode até tentar botar o Rafinha e o Vini Júnior de repente pelo meio. Vamos ver como é que vai ser, né? Passando agora para o Neymar, pessoal. O Neymar é um dos jogadores, talvez o jogador que é mais esperado e grande desempenho nessa Copa do Mundo. Possivelmente a última vez que a gente vai ver o Neymar em Copa do Mundo. Já tem 34 anos, né? O Neymar. É um jogador que dispensa apresentação, né? Ele foi revelado pelo Santos, está de volta ao Santos agora, mas passou pelo Barcelona, onde teve uma carreira impecável. Jogou muita bola pelo Barcelona, futebol de bola de ouro mesmo, acabou não sendo contemplado porque vivenciou o mesmo período ali de auge com o Messi e o CR7, onde eles monopolizaram basicamente a bola de ouro ali nesse período que ele teve no Barcelona. Depois faz muito bons anos também, alguns excelentes anos pelo PSG. E aí ele vai para o Al Hilal depois da Copa do Mundo de 2022, ao que acaba a temporada europeia ali no meio de 2023, ele se transfere para o Al Hilal, onde o PSG ainda consegue 90 milhões de euros nessa transferência, já de um jogador em que ele tinha, acho que ele já tinha 31 anos nessa época, exatamente, tinha 31, o Neymar, e mesmo assim o PSG conseguiu lucrar bem aí com o Neymar. E aí o Neymar volta para o Santos no começo do ano e desde então ele não consegue desempenhar, pessoal. O Neymar, eu vou abrir uma exceção aqui, eu vou puxar o desempenho dele também de 2025, beleza? Porque ele é um caso à parte, né? É um cara que infelizmente não conseguiu jogar em 2025. Quando esteve em campo, teve algumas boas partidas, mas fez apenas 30 jogos num universo de campeonato brasileiro onde os times jogam 60, 70 jogos às vezes por ano. Neymar participou de 50% desses jogos, vamos dizer, né? Chegou lesionado, né? Aí entrou em campo, lesionou de novo, tá? Conseguiu ter uma boa sequência aqui no meio do ano, tem que ser dito, mas logo depois volta a ter uma lesão na coxa ali, problema um pouco mais grave. E falando um pouquinho dos números, né? Neymar faz 30 jogos, 11 gols e 4 assistências. Para um jogador do calibre do Neymar Júnior, a gente esperava que ele fosse chegar no Brasil e fosse, vamos dizer que ele fosse fazer 40 jogos, não fosse jogar todos. Se ele tivesse bem fisicamente, ser poupado em alguns, né? Porque é muito desgastante, são muitos jogos. O calendário brasileiro ele é muito, muito puxado. Mas vamos dizer que ele fizesse 40 jogos, se esperava pelo menos que ele fosse fazer 25 gols ali, né? Não chegou nem perto disso. 25 gols e 10, 15 assistências, não chegou perto disso. Infelizmente o Neymar não correspondeu, essa é a realidade, né? E agora, nessa temporada, um pouco mais de sequência, né? Conseguiu se manter melhor fisicamente. Consegue fazer 15 jogos nesse ano, 6 gols e 4 assistências. Melhores números ali também. Vem desempenhando melhor no Brasileirão. Mas é um cara que dispensa apresentação, né, pessoal? Vamos ver como é que ele vai desempenhar aí nessa Copa do Mundo. Esperamos grandes coisas aí dele, né? Do maior craque da geração atual da seleção brasileira. Passando aqui para o Matheus Cunha, vem sendo titular, um cara que está muito valorizado hoje no Manchester United, também está no auge aqui, 27 anos.
É um centroavante, digamos que atípico, ele não é aquele camisa 9 clássico, ele é um segundo atacante, joga de 10 também, mas na seleção brasileira ele tem feito esse papel de 9, começa como 9 os jogos e volta para armar, busca muitas vezes a bola para armar, para lançar companheiros, encontrar companheiros bem posicionados para marcar. E hoje o Matheus Cunha com certeza vive o melhor momento da carreira. A carreira dele começou no Curitiba, criando coxa. É vendido para o Sion da Suíça, também tem um começo de carreira bem menos badalado. Vai para o Leipzig, onde não consegue se destacar muito bem, onde se tinha bastante expectativa ali dele. Foi pago 15 milhões de euros nele, mas não consegue desempenhar conforme se esperava, mas ainda consegue ser transferido por 18 milhões para o Hertha Berlim, onde ele vai muito bem, tem um ano muito bom no Hertha Berlim, é o ano em que tem as Olimpíadas também, e ele vai muito bem nas Olimpíadas com a camisa da seleção olímpica, né? E consegue uma transferência de 35 milhões de euros para o Atlético de Madrid. No Atlético de Madrid ele não se encontra muito assim com o estilo de jogo do Simeone. É um cara que se dedica bastante na parte defensiva, mas não é aquele cara que vai voltar para marcar o volante. Ele acabou sendo meio sacrificado ali nesse período no Atlético de Madrid. Então ele vai para o Wolves. E no Wolves ele consegue se destacar mais. Ele vai em definitivo para o Wolves em 2023. E faz 2 anos bons de Wolves, onde ele consegue chamar a atenção do Manchester United e consegue a transferência da vida dele ali. Vale destacar aqui, né? Pela seleção, ele tá vivendo um bom momento, assim, nas partidas ele vai bem, mas não tá entregando gols. É o que se espera de um camisa 9. Tem sido 9 na seleção brasileira, né? Um 9 atípico, um 9 que sai mais para armar, mas ele é o camisa 9 da seleção e não tem entregado muitos gols. Isso é um pouco preocupante, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui nos números dele da temporada. São 35 gols, 35 jogos, 10 gols e 4 assistências. São números relativamente baixos também, mas é o melhor momento da carreira dele. E deu uma assistência aqui, né, contra a Coreia do Sul, uma partida ok ali dele. Mas foi um cara bastante importante, um cara que foi titular na grande maioria dos jogos do Manchester United nessa temporada. Então é um cara que a gente pode ficar de olho também aí na seleção brasileira, pode ser até que parta como titular. Martinelli, pessoal, jogador do Arsenal recém-campeão da Premier League, né, como eu falei com o Magalhães. Martinelli também está no Arsenal, também é campeão recentemente de Premier League. O Martinelli que começa no Ituano, cadê as transferências aqui dele? Vou dar uma olhada aqui. Ele começa no Ituano e vai pro Arsenal, até então são os únicos 2 clubes da carreira dele. E é um cara que fura fila também na seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo de 2022. Ele vai como reserva, mas ele chega já no ano de 2022 na seleção brasileira e ele consegue essa vaga na Copa do Mundo meio que de última hora, furando fila ali no ciclo do Tite. Aí são 22 gols e 22 jogos e 4 gols marcados pelo Martinelli. O Martinelli é um cara que é bastante ofensivo, bastante agudo na ponta, um ponta clássico. Avança, apoia muito bem, parte muitas vezes para a linha de fundo para fazer cruzamento do centroavante, ou então ele pode cortar para dentro para buscar uma finalização, buscar associar ali com alguém que esteja por ali para tentar finalizar ele mesmo. É um cara de bastante intensidade, bastante entrega, chegou a valer 85 milhões após a Copa do Mundo de 2022. Era um período onde ele tinha apenas 22 anos, era um cara muito novo ainda, e estava muito bem avaliado. Hoje ele não conseguiu se firmar, ainda tem 24 anos. O Martinelli que é muito novo, ele vai fazer 25 durante a Copa. Mas ele é muito novo, ainda pode recuperar o melhor futebol dele na carreira e render ainda mais na seleção brasileira. Esse ano ele alternou bastante entre titular e reserva, teve excelentes jogos, principalmente na Champions League, na campanha da Champions League que levou o Arsenal até a final, que vai ser esse sábado, tá? Mas participando de muitos jogos. Ele teve uma minutagem mais baixa, 2.347 minutos para 52 jogos, é uma minutagem baixa, pessoal.
Só para deixar bem claro que ele não é titular incontestável, que como dá para ver também na minutagem, quando é menos de quando são números baixos assim, ó, menos de 45 é porque ele vem do banco. Teve alguns jogos que ele começa como titular, mas alguns outros vindo do banco. Então ele alternou bastante, principalmente aqui na Premier League, alternou bastante com o Trossard, que disputa a posição com ele no Arsenal. Mas enfim, são 52 jogos, então ele esteve presente, esteve disponível na maioria dos jogos, exceto uma ou 2 semanas ali que ele teve esse problema na virilha. Mas nos jogos da Champions League em que ele teve disponível, ele jogou todos, mesmo que partindo do banco. Então é um cara que foi muito importante nessa temporada para o Arsenal, onde ele conseguiu contribuir com 11 gols e 7 assistências. Bons números, considerando que ele não parte como titular na maioria dos jogos aí pelo Arsenal. Não a maioria, mas vamos dizer 50% dos jogos. Avançando, pessoal, a gente tem aqui o Luiz Henrique, ponta direita aí do Zenit. Ele é um cara que começou no Fluminense, tá? Cria das categorias de base de Xerém. É vendido para o Real Betis, onde não consegue o desenvolvimento que se esperava. Ele vai muito bem no Fluminense, consegue uma transferência para o Real Betis da Espanha, mas não consegue se desenvolver da maneira que os espanhóis esperavam, possivelmente. E ele é vendido de volta para o Botafogo, que oferece um bom valor ali para a época, 16, ele valia 12. E no Botafogo ele come a bola, ele faz um ano de 2024 mágico, muito bom mesmo, e volta a ter espaço, volta não, começa a ter suas primeiras chances aí, né, na seleção brasileira, ter espaço nesse ciclo, e vai ganhando espaço principalmente agora com o Carlo Ancelotti. Ancelotti convocou ele em todas. E aí, saindo do Botafogo, ele vai para o Zenit. No Zenit, ele não fez temporadas muito boas, mas na seleção brasileira ele é um cara que vai muito bem. Ele é um cara que começa normalmente vindo do banco e parte para cima, inflama muitos jogos. E aqui no Zenit não tem números ruins, são 34 jogos, 6 gols e 4 assistências. Números ok na temporada do Luiz Henrique. E na seleção brasileira, que não vai estar tendo, né? Vamos voltar lá. Mas tem aqui, ó. No ciclo com o Ancelotti, ele deu uma assistência, mas tem só 2 jogos como titular. Como titular, ele vai bem contra o Japão, apesar de não contribuir com gol nem assistência, mas ele é um cara que tem muita entrega. Ele se dedica bastante pelo time, não tem medo de partir para cima quando é necessário. Então é um cara que tem uma característica um pouco diferente aí dos jogadores da seleção brasileira de forma geral. E ele é um ponta-direita bastante agudo, costuma partir para cima para driblar, vai à linha de fundo, cruza, também pode se associar pelo meio, não tanto como um armador, mas para partir para dentro e tentar a finalização ele mesmo. Beleza, pessoal? Passando aqui por Ryan Santos. Não, Ryan Santos não, né? O Ryan do Vasco, né? O Ryan que viralizou aí nesses tempos recentes, onde ele vai muito bem pelo Vasco, nesse ano de 2025 mesmo, e é transferido no começo do ano para o Bournemouth. Ele é um cara que é muito novo, tem apenas um jogo pela seleção brasileira, foi convocado agora em março pela primeira vez, e ele vai muito bem nesse amistoso, na chance que teve. Ele também se dedicou bastante e merece essa oportunidade que está tendo na seleção por conta do momento dele. Ele chega até a final da Copa do Brasil ano passado com o Vasco, que foi um desempenho muito bom na competição. E no Bournemouth ele começa e não sente o peso da camisa e vai muito bem nessa temporada. 1.205 minutos, tá, pessoal? Uma minutagem baixa. Ele não tem todos os jogos como titular, né? Como a gente pode ver aqui, muitas vezes sendo substituído no final, mas partindo algumas vezes da reserva também, né? E mesmo assim entregando muito bem, entregando números muito bons. 16 jogos, 7 gols e 2 assistências são números excelentes aí para uma temporada, meia temporada de estreia dele no Bournemouth. Ele é um jogador ainda muito jovem, 19 anos, uma promessa aí que a seleção brasileira vai ter não só para essa Copa, mas também para as próximas. Assim como o Endrick, né, pessoal? Avançando aqui, vamos passar para o Endrick, que também tem apenas 19 anos. O Endrick, que é da base do Palmeiras, né?
do Verdão, e é vendido antes de completar 18 anos para o Real Madrid. Ele começa no time principal do Palmeiras ainda com 16 anos, começa a ganhar minutagem com o Abel Ferreira e se torna dono do time até o momento ali em que ele é vendido para o Real Madrid por 47 milhões e meio. Ele é vendido antes mesmo de completar 18 anos, tá, pessoal? Então esse valor aqui ele acabou sendo mais baixo que o valor de mercado na época. Ele se valorizou muito jogando mesmo pelo Palmeiras, né? E começou a ter espaço na seleção ainda pelo Palmeiras, tá? Em 2023 ele está no final ali da sua primeira temporada como profissional no Palmeiras e vai muito bem, né, na seleção. Ele tem 15 jogos já e 3 gols. E nesses jogos aqui pela seleção, vale a pena a gente dar uma olhadinha, que ele tem minutagem bastante baixa, né? Ele tem um jogo como titular só, aqui na Copa América, em que a seleção fatalmente é eliminada, mas é o único jogo que ele tem como titular. Então, todos os outros jogos, ou ele joga metade de um tempo, ou sai do banco, uma minutagem bastante baixa, tá? Geralmente ele joga entre 10 a 20 minutos por jogo na seleção brasileira. E no Real Madrid, ele vai para o Real Madrid em 2024, há 2 anos, mas não tem tanto espaço no Real Madrid quanto se esperava. O Real Madrid está tendo uma competição muito complicada agora lá com o Mbappé, né? O Mbappé que é um dos melhores jogadores do mundo na atualidade. O Endrick não conseguiu ter o espaço que ele precisava para se desenvolver. Mas na temporada atual ele vai no começo do ano para o Lyon, então ele faz 6 meses ali de Lyon, onde ele vai muito bem, 24 jogos, 8 gols, 8 assistências, números excelentes aí para um cara que recém tinha chegado, e ele vai muito bem no Lyon, tá, pessoal, onde ele jogou todas praticamente e começou como titular e foi um cara assim preponderante nessa temporada do Lyon. Para quem acompanhou um pouco mais, viu como ele era muito importante, jogador sempre procurando ele. E para finalizar, deixei aqui para o final o Igor Thiago, talvez uma das surpresas aí do grande público, não conhece tanto o Igor Thiago, foi chamado para esses últimos amistosos que a gente teve em março, mas o Igor Thiago é um cara bastante low profile, né? Ele começa na base do Verê FC, ainda na base vai para o Cruzeiro e começa a ter suas primeiras oportunidades como jogador do Cruzeiro, mas não tem tanto destaque. É um jogador que é vendido por um valor baixo para o Ludogorets da Bulgária. Do Ludogorets ele vai para o Clube Bruges da Bélgica e do Bruges ele vai para o Brentford. Então, e ele vai em 2024 no Brentford, 2024-25, que é a temporada passada europeia, ele não consegue se destacar porque ele fica muito tempo lesionado, infelizmente, mas aqui ele até cai de valor, né, como deu para perceber aqui, né, nesse período, mas ele começa a retomar o seu valor por conta da temporada impressionante que ele fez esse ano com o Brentford. Ele é um cara que tem uma história muito legal, ele surge na base do Verê FC, mas antes disso ele perde o pai e acaba tendo que trabalhar como CLT mesmo, auxiliar de servente de pedreiro, trabalha como caixa. Então, uma história muito legal que dá para trazer num vídeo só sobre ele, se vocês tiverem interesse, pessoal. E nessa temporada ele fez 40 jogos, 25 gols e uma assistência. Simplesmente 22 gols na Premier League, ele foi o vice-artilheiro da Premier League, só atrás do Haaland, também que é um dos principais jogadores aí da Europa hoje. Ele jogou todos os jogos na Premier League, então ele é um cara que está num momento muito bom mesmo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e seus comentários, o que vocês esperam aí desses jogadores para a Copa do Mundo, beleza? Falou, rapaziada, um abraço.